10, vamos falar um pouquinho da filtração. Quando você diz filtração, é o método mais utilizado para a gente separar aí um líquido de um sólido. Então, se eu quiser separar um líquido de um sólido, eu posso utilizar aí uma filtração. Na química, a gente tem alguns equipamentos, como a gente usa o funil geralmente. Você vai ter aqui o suporte universal. Esse suporte universal ele está presente aí em todo o esqueminha de separação. Eu tenho aqui um funil de vidro e tenho aqui um beckerzinho para receber o filtrado. Então eu posso preparar o papel do filtro. Eu vou e dobro ele na metade. Depois eu dobro ele assim em 1/4. E depois eu tenho aí o funilzinho, que ao ser adicionado lá, eu vou conseguir fazer esse método de separação, que é um processo eu acho que mais utilizado. A gente usa muito isso na cozinha de um modo geral, nos processos industriais. A gente sempre trabalhado, utilizado muito a filtração. Na nossa casa a gente usa muito aqueles filtrozinhos de barro, muito comum, né, no nosso cotidianozinho. A gente tem sempre aqueles onde ele usa um sistemazinho de vela. Nós temos vários outros filtros, por exemplo, nós temos aqueles outros filtros muito comum na casa da vovó aí, que são aqueles filtros de barro, né, usando uma pedra porosa. Então, o processo de filtração, ele é muito comum no nosso dia a dia. O pessoal prepara café, por exemplo, usa. Então, a gente separa um sólido de um líquido de uma maneira bem simples e física. Então a gente consegue trabalhar todo esse procedimento. Então a gente usa muito isso também na parte de água, na filtração de água. Então filtração ela é muito comum. Outra coisa é a chamada filtração a vácuo. Quando você tem, por exemplo, líquidos muito viscosos que demoram um pouco a filtrar, a gente usa aí uma filtração a vácuo. Que na verdade a gente vai usar um equipamento mais rústicozinho, né? Então ele tem as paredes bem adensadas para aguentar isso daí. A gente usa aqui um equipamento chamado de Kitasato. Então esse Kitasato ele vai ter aqui uma tromba d'água para criar um vácuo. A água entra, ela sai aqui, ou posso usar uma bombazinha a vácuo e eu vou colocar aqui o filtrado. Quando eu colocar aqui o filtrado, ele vai ser succionado, porque essa água, esse movimento circular da água vai fazer com que saia o ar aqui de dentro e esse filtrado ele venha mais rapidamente para o recipiente. Então esse processo ele é mais veloz do que esse. A diferença é que aqui eu vou ter o vácuo, então eu vou conseguir puxar ele muito mais rapidamente. Quando eu vou trabalhar uma filtração comum, eu não estou muito preocupado com o tempo, até porque ele não é um líquido tão viscoso. Então, por exemplo, eu consigo ter uma velocidade razoável. Mas quando eu preciso ter mais eficiência na velocidade, né, ter uma velocidade maior, eu vou sim utilizar aqui uma filtração que a gente chama filtração a vácuo, porque eu consigo retirar aí isso daí, fazer esse procedimento muito mais rápido. Outra coisa importante é que quando a gente estuda a chamada dissolução fracionada, o nome já diz, ó, dissolução, eu vou dissolver, fracionada, eu vou trabalhar, dissolver uma parte. Então, como é que ocorre a dissolução fracionada? Vou dar um exemplozinho básico. Imagine que você tenha sal e areia juntos. Então, isso é um sistemazinho heterogêneo. Como é que você separaria sal e areia? Aí fica aquela pergunta, rapaz, fica complicado. Eu consigo ver o sal, eu consigo ver a areia, mas como eu consigo separar isso daí? Bem simples, o que é que você vai fazer? Você vai colocar aqui no recipiente e tá todos os dois aí, tudo misturado. Tanto o sal como a areia. O que é que você vai acrescentar aqui? Eu vou escolher um solvente para que ao entrar em contato com um dos sólidos aqui eu consiga dissolver pelo menos um dele. Não pode dissolver os dois, porque aí senão você misturaria mais ainda. O que é que vai acontecer? Quando eu coloco a água aqui na jogada, aí eu vou ter o seguinte procedimento. Eu vou ter
a areia aqui embaixo e aqui em cima eu vou ter, por exemplo, a água e o sal. O que foi que eu fiz? Eu fiz uma dissolução, porque eu usei um solvente para dissolver. Dissolver quem? Uma parte, por isso que chama dissolução fracionada. Então eu pego uma parte e consigo dissolver na água. Quando eu acrescentei água que dissolvi, aí eu fiz consegui uma nova misturazinha aqui. Qual foi a misturazinha que eu consegui? Eu tenho agora água mais sal e areia. O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma filtração. Quando eu faço a filtração, eu consigo retirar aí da jogada quem? A água vai passar mais o sal e aqui eu vou ter a areia. A água mais o sal não conseguiu ficar retido no filtro, a areia ficou, mas aí depois eu faço o que aqui? Uma evaporação normal, posso deixar exposto ao sol e com uma simples evaporação, o que vai acontecer? Toda a minha água vai evaporar e vai ficar apenas o sal. Se eu não quiser perder essa água, eu uso um processo mais sofisticado chamado destilação simples, onde eu consigo ainda recuperar essa água. Então a química ela permite que eu faça todo esse procedimento. Então a análise imediata, quando eu quiser separar misturas heterogêneas, eu posso trabalhar de três formas. Posso usar uma decantação, né? Posso usar uma filtração e posso usar uma dissolução fracionada. Então, eu espero que tenha ficado bem clarozinho assim esses procedimentos que são os mais cobrados aí, vestibulares, nem porque é tudo cotidiano, ou seja, é nosso dia a dia. A gente sempre está trabalhando dissoluções, filtrações e decantações no nosso dia. Ok, pessoal? Tranquilo. Até mais. Curte aí, viu?